Prontinho, agora estamos gravando. Primeiramente, sejam todos bem-vindos novamente para mais um semestre. Nesse semestre vai ter uma disciplina que é um pouquinho diferente. No caso, nós vamos focar aqui principalmente na parte de elaboração de orçamento. No caso, todas as ferramentas que são envolvidas, métodos de análise, como se desenvolve o orçamento, quais são as aplicações, quais são as utilidades. E a ideia também é, em paralelo, conseguir pegar e dar uma associada isso aqui na vida financeira pessoal de cada um. Porque, tecnicamente, boa parte dos conceitos que vai utilizar aqui podem ser empregados de uma forma adaptada para a nossa própria gestão financeira pessoal, ok? Mas aqui, o foco principal é algo empresarial, mas ainda assim é possível traçar esse paralelo entre elas, beleza? Todo mundo aqui já deve ter ouvido o que é um orçamento, pelo menos, ou pelo menos deve ter tido contato de alguma forma, seja de pessoal ou empresarial. Tem suas diferenças, obviamente, o planejamento financeiro e orçamentário empresarial é muito mais complexo, mas ainda assim é algo que acredito que está cada vez mais presente nas nossas vidas, principalmente para aqueles que trabalham na área de gestão. Perfeito? Eu acho que todos que estão aqui agora já tiveram aula comigo em outras disciplinas, né? Já, aham. Isso já. Então, todos são conhecidos aqui. Eu sei que na turma tem algumas turmas que eu não dei aula. Por exemplo, RH 3 e 4, eu acho que eu não dei nenhuma disciplina para eles ainda, que estão agora no 3 e no 4, porque todo semestre muda, né, a numeração deles, então acaba ficando mais complexo, e como são muitas turmas, fica cada vez mais confuso, assim. E eu acho que tem mais uma turma ali que eu acabei não dando aula. Mas, enfim. Para quem já conhece, a metodologia, em geral, ela acaba sendo basicamente a mesma no sistema de avaliações. No caso, vamos fazer duas metodologias diferentes, né? Uma prova valendo 6 e trabalhos valendo 4, mas ali na frente já mostro para vocês. Aqui está meu currículo, para aqueles que não me conhecem, aqui vai ficar gravado, tá? Eu tenho alguns MBAs e minha formação básica em biotecnologia e em química, algo bem diferente, mas ainda assim acredito que tudo isso forma aqui uma boa combinação de experiências variadas e conectadas de uma forma meio aleatória. Se for ver, até que no começo meio que faz uma lógica, assim, as coisas são meio coerentes. Daqui para baixo que o negócio começa a ficar um pouquinho diferente. Mas, enfim. Essa disciplina, particularmente, ela vai seguir aqui esses 12 tópicos, perfeito? Professor, Pergunte. não tá compartilhando a tela. Não tá? Não. Para mim também não. Perfeito, então vamos voltar lá. Agora sim. Aí, agora sim. Agora foi, perfeito. Obrigado, gente. Então, aqui está a nossa disciplina, planejamento financeiro e orçamentário. Ok? Aqui está meu currículo que eu estava comentando lá, sem ninguém estar vendo nada. Então, como você já sabe, eu sou professor universitário, obviamente, né? E sou também gestor público. Daqui está meu mestrado, tenho 4 MBAs. E aqui o que eu estava comentando aqui embaixo, digamos, não faz muito sentido com a parte de cima, mas ainda assim eu acho que faz uma boa combinação de experiências variadas. Continuando. A disciplina aqui que nós vamos tratar, a gente vai trabalhar esses 12 tópicos, tá? A aula de hoje vai ser mais uma apresentação do que a disciplina vai ser, e a partir da próxima aula a gente começa a realmente seguir esses conceitos. Vocês vão ver aqui que nesse calendário que eu montei, nós vamos ter no total aqui 13 aulas de conteúdo, perfeito? Sendo no caso, a primeira nós estamos tendo hoje, que é a apresentação, e mais 12. Nós temos aqui 12 tópicos, então, teoricamente, cada aula vai envolver um único tópico. Pode acontecer de eu acabar fundindo, por exemplo, e trabalhando de maneira conjunta algum outro tópico ali, junto com outro, de maneira que as duas se complementem e a gente acabe, digamos, encolhendo uma aula ou outra para inserir algum novo conteúdo, alguma atividade em questão, beleza? O problema principal é que nesse cenário de pandemia tem uma certa quantidade, digamos, de limitações de a gente poder fazer atividades que são muito mais dinâmicas, principalmente se envolverem em conceitos presenciais. No caso, a gente pode fazer, por exemplo, discussões em grupos, entre outras coisas, mas tudo por meio de videoconferência, o que aparentemente é mais cansativo. E também impede que faça jogos e outras atividades simuladas em campo, porque também tem regras sobre a questão de troca de material, esse tipo de situação. Vamos torcer que, com o passar do semestre, também a situação do país como um todo melhore, mas principalmente regionalmente, de maneira que acabe dando uma afrouxada nessas regras e a gente possa ter, digamos, atividades mais dinâmicas. Eu acho que nesses conceitos, alguns deles podem ser novidades, mas boa parte deles vocês já ouviram falar numa disciplina ou outra. Principalmente porque todos que estão aqui nessa disciplina, não tem ninguém aqui que está no primeiro período, e todas as disciplinas, no caso, principalmente na área de gestão ali, elas têm uma certa conexão entre elas e alguns tópicos são correlatados. Mas, enfim, o foco principal aqui vai ser, por exemplo, discutir quais são as funções, utilidades e dificuldades da elaboração do orçamento e também as principais técnicas envolvidas e tipos de orçamentos que nós podemos trabalhar aqui em qualquer tipo de empresa. E
consequentemente também, tipo, as empresas mais complexas, elas tendem a utilizar o orçamento com mais intensidade. Empresas pequenas, elas, no caso, não precisam ter um planejamento tão criterioso, porque muitas vezes o controle é centralizado em poucas pessoas. Isso é uma coisa que a gente já dá uma discutida mais profundamente. Perfeito? Então, a gente vai começar basicamente aqui nesses 6 tópicos que vão estar aqui no primeiro bimestre, discutindo conceitos mais propriamente ditos do orçamento em si. Já liberando para o segundo bimestre, vai entrar em outros conceitos da área financeira e gestão financeira, tá? Esse complementa entre si e no final ali nós vamos falar sobre o plano orçamentário, consolidação e monitoramento do orçamento. É difícil chegar nessa parte, por exemplo, de realmente ver mais a fundo como que se monta o orçamento sem ter tido toda essa base anteriormente, beleza? Todo mundo já conhece esses tópicos que estão aqui? Já ouviram falar? Tipos e técnicas de custeio, eu imagino que sim, porque isso aqui eu já sei que dei aula para vocês. Então, talvez você lembre, mas pelo menos o conceito já foi ouvido. Eu tenho contato com o scorecard diariamente. Perfeito, isso aí vai ser bem útil. A ideia é dedicar uma aula exclusiva para o scorecard, porque ele tem várias aplicações diferentes, e principalmente em grandes empresas ele tem muito foco. Então é algo bem legal que dá para correlatar aqui com a disciplina, e também é algo que acho que tem grande contribuição, para a gente ver uma visão um pouquinho diferenciada, digamos assim. Controle matricial é algo um pouco mais difícil de ser visto, assim, porque tem algo que... Não vou dizer que ele é totalmente teórico, assim, tipo, obviamente tem uma grande parte prática, tem muitas empresas que utilizam, mas acaba ficando mais distante da nossa realidade em alguns aspectos. Beyond Budget é algo bem futurista e bem coisa de startup, é difícil uma empresa muito grande conseguir aplicar isso, tá? Mas depois a gente vai ver uma aula específica sobre isso também. Ciclos de atividades, que vocês já tenham visto, alguma disciplina associada à área financeira. Liquidez e realidade também, né, consequentemente, mas a gente vai aqui trabalhar algumas formas de análise, por exemplo, em balanços e outras situações, para conseguir ver também a saúde financeira da empresa. Capital de giro é um tema muito falado, até mesmo empregado de algumas formas conceitualmente de uma forma estranha, mas, tipo, ainda assim o conceito em síntese acaba sendo aplicado corretamente, vamos dizer assim. As pessoas utilizam e definem capital de giro como aquele capital necessário, como ter atividades da empresa, dentro de um ciclo ali, para ela continuar funcionando. Digamos, o capital que tem que estar em caixa para custear suas principais atividades, de maneira que a empresa consiga ali fazer o que tem que ser feito. Esse conceito de capital de giro e efeito tesouro é bem interessante. E o resto, acho que fica melhor explicando em cada aula separadamente ali, que é mais tranquilo. Então, só voltando aqui rapidamente para o nosso calendário, lembrando que todo bimestre tem uma revisão, tá? Então, tipo, tudo que o conteúdo foi passado anteriormente, na revisão ele é compilado e passado de uma forma para vocês, uma forma mais fácil de estudar. Ok? E sempre antecede a prova. No caso de vocês, eu estava vendo, basicamente, todos os feriados que nós temos esse semestre, eles caem nas terças-feiras. Nenhum deles cai na quarta. Então, tipo, o calendário está cheio aqui, com todas as nossas aulas completas. Já a minha turma de terça-feira, coitadinhos, sofreram, ou não sofreram, não sei, depende do ponto de vista da turma, em questão de que, tipo, já teve 3 aulas nerfadas, assim, porque vai ter 3 feriados nas terças-feiras. Em princípio, a faculdade não, pelo menos no calendário acadêmico, não indicou que vai emendar. Então, os feriados da terça vão ser unicamente terças, e, teoricamente, as aulas de segunda vão se manter nas segundas-feiras, beleza? Deixa eu ver mais essa questão. Então, aqui deu certo, as 2 revisões vão acontecer exatamente antes das provas, beleza? Nossas avaliações vão ser 6 pontos na prova bimestral e 4 pontos sendo uma atividade por aula, perfeito? Vai ser distribuído isso proporcionalmente. Aqui no caso, nós temos nossa aula aqui do dia 28, perfeito, que é hoje, obviamente não vou dar nenhuma atividade, até mesmo porque nós temos poucos alunos em sala e também não seria justo, assim, digamos, não tem um conteúdo muito forte a se aplicar, melhor deixar isso, fazer um trabalho melhor já a partir das próximas aulas. Então, nós temos aqui 5 aulas no primeiro bimestre, então 4 dividido por 5 vai dar 0,8 para cada aula. Então, cada atividade de cada aula vai valer 0,8. Lembrando que todas as atividades podem ser entregues até ali a semana, né, no caso da última aula, que antecede ali a nossa revisão bimestral. Se nossa última aula é dia 1, deixa eu ver aqui rapidinho só. É 1 de setembro. No caso, o domingo vai ser dia 5. Então, até o dia 5 de setembro, vocês podem me entregar qualquer trabalho que for passado ali durante esse bimestre, perfeito? O trabalho aqui que tem menos tempo para ser feito do dia 1, já os outros ali têm muito tempo para ser feito. Como sempre peço para vocês, não deixem para a última hora, tentem fazer com o decorrer das aulas, porque até mesmo eu não sou muito fã da ideia de trabalho de lição de casa. Então, eu sempre dou um tempo em sala para vocês fazerem as atividades. Uma dúvida que pode surgir em relação aos trabalhos. Como que vai funcionar esse semestre? Eu acredito que o professor de ontem deve ter comentado com vocês, assim como o professor também de segunda-feira, mas, seguinte, tecnicamente ainda está sendo mantido a estrutura que nós estávamos tendo no último semestre. Então, aqueles alunos que optaram em ficar em casa, isentam em tratamento especial,
não vou reprovar por falta, assim também com aqueles alunos que forem presencialmente, teoricamente não podem ser reprovados por falta também. E esse tem direito a fazer todas as atividades. Não foi passado ainda, até mesmo porque ainda está no levantamento de quantos alunos vão querer ir presencialmente, quantos vão querer ficar à distância e afins, se vai ter escalonamento ou não. Escalonamento é aquela divisão de, por exemplo, a turma toda quer presencialmente, mas não tem como comportar todos eles numa sala de aula, por questões de segurança, então vai metade uma semana e metade na outra, tá? Nesse tipo de situação, se ela houver, no caso, vai ter aula ao vivo, transmitida ali por videoconferência, para aqueles que estão em sala e para aqueles que estão à distância. Se esse não for o caso, vai ter aquela aula de resumo lá da disciplina, que é para ter em média 15 minutos ali, e vai ser passado juntamente com o material para aqueles que optarem em ficar em casa, tá bom? Então, eu tento compilar todo o conteúdo nesse vídeo resumo, aconteceu que nem no último semestre, e eu acredito que nenhum vídeo resumo eu consegui fazer ali em menos de 20 minutos ou meia hora, tá? Até mesmo para não prejudicar ninguém, e a ideia é realmente manter o conteúdo ali satisfatoriamente para ambos. Mas para essa situação também, a maior parte das atividades vão ser centralizadas por meio de formulários e afins, ou vão ser entregues ali por meio do AVA, tá? De uma maneira que seja igualitária para todos, até mesmo que eles estão indo presencialmente e aqueles que não estão indo. Então, nós vamos ter atividades, como, por exemplo, questionários. Posso pedir para vocês elaborarem umas planilhas, alguma coisa do gênero, principalmente tentando simular um orçamento, algo parecido com isso, tá? E toda a entrega vai ser basicamente como ocorreu nos últimos bimestres. Vai ser por meio ali do formulário, vocês anexam, enviam, respondem os questionários e afins, e a gente consegue trabalhar. É possível também que a gente acabe fazendo alguma outra atividade um pouco mais complexa, mas igual eu falei, prioritariamente eu pretendo não passar lição de casa. Normalmente as lições vão poder ser feitas ali no tempo hábil que ocorre depois de cada aula, tá? Principalmente também o que tiver em sala é bom, porque às vezes pode fazer questionamentos, pode haver algumas discussões, algumas coisas que acabam tornando, digamos, o momento mais enriquecedor. E, em geral, é basicamente esse conteúdo assim, que eu estou passando para vocês hoje. E, por último, aqui, tem apenas uma pergunta. Todo mundo sabe o que é um orçamento empresarial? Todo mundo já teve contato, já viu como isso acontece na empresa? Já teve a sua vida, digamos, dificultada por um orçamento? Muitas vezes isso acontece porque, às vezes, a gente tem que haver alguns gastos dentro da empresa e o orçamento, às vezes, é meio limitado. Então, a gente tem que pegar esse remanejamento e algumas outras coisas que acabam sendo bem burocráticas. Todo mundo aqui já teve contato com o orçamento empresarial? Sabe o que é? Quem cala consente, tipo, todo mundo sabe. Ai, professora, eu não sei conceituar, mas orçamento empresarial. Deixa eu pensar que eu já falo. Perfeito. Deixa eu dar um minutinho. Então, só para dar, assim, tipo, uma introdução, orçamento, obviamente, essa palavra tem mais um significado. Por exemplo, pode haver um orçamento e eu vou fazer uma cotação. Tem alguma situação que eu quero, sei lá, quero arrumar um portão, eu posso fazer um orçamento para ver o conceito. Esse conceito não é, tipo, não é a mesma coisa, teoricamente pode estar aproximado, porque vem da ideia de você pegar e fazer um levantamento de custos e de quanto vai realmente precisar ali de recursos para fazer aquela atividade. Nesse conceito, se for dar, fazer uma analogia entre os dois. Mas, em geral, o orçamento empresarial consiste em basicamente um planejamento entre entradas e saídas, tá? Quando eu pergunto assim, se vocês já viram, a boa parte das empresas grandes, elas precisam trabalhar com orçamento. Isso é uma coisa, assim, quando eu digo precisa, não quer dizer que uma coisa seja obrigatória, mas muitas vezes é o ideal. O que acontece, por exemplo, quando uma empresa, ela simplesmente cresce? Para uma empresa pequena, é fácil para ela pegar e conseguir, digamos, propagar o valor e fazer que suas atividades aconteçam exatamente como os donos ou sócios ali querem. Perfeito? Você tem, digamos, uma empresa pequena, como, por exemplo, um posto de gasolina, uma loja, alguma coisa desse gênero. Teoricamente, você não vai ter tantos funcionários assim, então é fácil você monitorar eles, é fácil você controlar as pequenas equipes, é fácil você gerir o quanto cada uma está gastando, quanto cada um precisa de dinheiro, e conseguir fazer os pequenos ajustes ali diretamente. O problema é, isso vai, digamos, quando a empresa começa a crescer, ela começa a ter muitas equipes, começa a ter muitos funcionários. Então, para essa empresa funcionar, assim como os sócios querem, como os acionistas querem, essa empresa precisa seguir diretrizes mais sólidas. A gente falou, acredito que boa parte de vocês já ouviram comigo antes de sobre governança corporativa. Governança corporativa tem esse mesmo propósito, a ideia de criar, digamos, metodologias, processos, de maneira que a empresa seja uma empresa, digamos, consistente, que todos os funcionários dessa empresa, ou pelo menos todas as equipes, acabem tendo direcionamentos claros de como elas devem agir, e tenha também sistemas de monitoramento e controle
de maneira que garanta que essas pessoas façam as coisas conforme os stakeholders almejam, perfeito? E o que acontece? Isso também acontece na questão da gestão, digamos, de fluxo de caixa. Basicamente, cada departamento de cada empresa, cada grupo de funcionários, eles vão ter uma demanda de recursos e dinheiro, praticamente, para conseguir fazer suas atividades, certo? Eles vão precisar de materiais, vão precisar de ferramentas, vão precisar salário, e entre outras coisas ali para poder funcionar, perfeito? Só que é complicado, digamos, quando uma empresa tem muitos sócios, ou quando os sócios estão muito distantes, porque, digamos, tem muitos funcionários naquela empresa. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando eu trabalhei na Renault, acho que naquela época tinha 4.000 funcionários. Gerir 4.000 pessoas no espaço é algo extremamente complexo, principalmente porque essa empresa não é constituída por unicamente 4.000 pessoas. É uma empresa, digamos, mundial. Então, por ser uma empresa internacional, ela tem ali, digamos, 4.000 pessoas em vários países diferentes. Como que você faz, tecnicamente, para essas pessoas agirem em conformidade e de maneira totalmente controlável? Não totalmente controlável, porque nada é tão eficiente assim, mas pelo menos de uma forma que você consiga criar um sistema onde você saiba quando essas pessoas vão gastar, e caso elas precisem gastar mais, tem uma série de burocracias e justificativos para você aprender com essa situação e poder avaliar corretamente se pode gastar mais ou não. Dessa forma, você praticamente cria um teste de gastos. O orçamento empresarial é basicamente isso. O que seria, teoricamente, um orçamento pessoal? Um orçamento pessoal seria, por exemplo, vocês, eu acredito que alguns de vocês tenham. Se não tiverem, o ideal seria ter, isso até a gente pode dar uma trabalhada aqui no decorrer do semestre. O que seria ali um orçamento pessoal? Seria a ideia de você saber, por exemplo, quanto você ganha, você anotar isso todos os meses, de uma ou mais atividades que vocês façam, que isso renda dinheiro para vocês. E o que, por exemplo, você vai fazer? Você vai colocar também todos os seus gastos, as contas que você paga, as contas fixas, gastos com cartão de crédito, gastos com lazer e afins. Todo tipo de saída e entrada você vai ali escrever, por exemplo, uma planilha, pode ser no papel, pode ser em qualquer tipo de sistema de registro que vocês queiram. O ideal do orçamento pessoal é que vocês consigam, digamos, fazer ele acontecer. O orçamento empresarial vem dessa mesma ideia. Só como tem muita cobrança, é mais fácil de obrigar ele a acontecer. O orçamento pessoal, muitas vezes, a cobrança vem de nós mesmos. Então, se for algo muito complexo e cansativo, talvez no começo a gente faça tudo feliz, depois a gente vai ficando cansado e acaba não fazendo e abandona. Perfeito? Então, no orçamento pessoal, vai ter ali nossas entradas e saídas, de maneira que, com o passar do tempo, digamos assim, aí todos os meses a gente coloca que a gente tem nossas entradas e saídas, e no final do ano você consegue analisar tudo aquilo que você gastou, você consegue se planejar, imaginar, não, posso cortar isso aqui, tem espaço aqui para, digamos, investir mais em educação, entre outras coisas. O orçamento empresarial é basicamente essa mesma ideia. Lá vai estar anotado, por exemplo, os investimentos que a empresa pretende fazer, os custos que aquela empresa tem, despesas que aquela empresa tem, as entradas que aquela empresa tem, e não é algo, digamos assim, tão assim, é somente baseado em números, tem que ser detalhado, quanto mais detalhado, melhor. Então, muitas vezes, pode dividir por equipes, cada equipe vai ter, digamos, X linhas e tipos de gastos diferentes que eles acabam fazendo acontecer ali, e é colocado um valor específico para cada um deles. E o orçamento, basicamente, ele acontece, assim como o nosso pessoal tende a acontecer, com períodos de mais ou menos um ano. Daí você divide ele em períodos menores, digamos assim, em 12 meses, e dessa forma você pode fazer uma avaliação contínua, mês a mês, para ver se está conseguindo atender o objetivo ou não. Ou no caso, por exemplo, não, você planejou que ia gastar X, mas acabou gastando 2X. Daí você consegue verificar se, por exemplo, até o final do período você consegue pegar e recuperar, digamos, esse dinheiro que você gastou a mais, gastando menos nos próximos. Ou você vai ter que remanejar, você vai ter que pegar e passar dinheiro que pretendia ser gasto com uma coisa, vai ser reduzido o gasto com isso para gastar em outra, perfeito? Isso é algo que tende a ser, digamos, muitas vezes mais complexo que parece. Eu não sei se está a impressão de que é algo simples, mas é algo bem complicadinho de ser feito. Principalmente quanto mais complexa a empresa, mais ela tem que gastar, mais coisas aleatórias acabam vindo imprevisíveis para você ter que gastar, ok? E não adianta de nada, tecnicamente, você ter um orçamento e não empregar ele corretamente. Assim como não fazer esse monitoramento da melhor forma possível. Eu trabalho com orçamento diretamente já faz mais ou menos uns 4 anos. Então, eu estou fazendo a parte do planejamento orçamentário da empresa onde eu trabalho, isso para os próximos períodos. Normalmente eu faço, digamos, orçamento anual, em conjunto com as equipes, e algumas vezes eu acabo projetando orçamento para os períodos bem longos. Por exemplo, acho que no começo do ano eu fiz um orçamento que era baseado com a ideia de ser 15 anos. Então, ele previa exatamente os gastos, entradas da empresa durante 15 anos. E daí tinha que aplicar um índice de correção, tinha que planejar exatamente quando ia acontecer cada
cada manutenção grande que tinha que acontecer ali, planejando, digamos, horas de todos os equipamentos, conseguindo horário, substituição, manutenção. Nossa, foi um cálculo extremamente cansativo. Assim. Hoje em dia está mais fácil pegar e atualizar ele, mas elaborar aquilo lá de início é algo extremamente cansativo. E o orçamento, digamos, é algo útil e fundamental para todas as empresas? Eu diria necessariamente que não. Empresas pequenas, igual eu falei, que tem poucos funcionários, digamos, uma empresa que tem 2 funcionários e tem apenas um único dono. Para essa empresa, é fácil para esse dono, normalmente, controlar tudo, porque muitas vezes é ele que vai acabar fazendo as compras, ele que vai fazer o planejamento, ele está ali monitorando todo dia, então, teoricamente, isso é tranquilo. O problema principal é quando a empresa começa a ter muitos sócios e muitos funcionários, porque começa a ficar cada vez mais difícil controlar, e se a empresa, por exemplo, tiver, digamos, capital aberto e ela tiver acionistas, a partir do momento que ela começa a ter, digamos, 1.000 sócios, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Os sócios, basicamente, eles almejam o lucro, corretamente? Se, por exemplo, a empresa tem ações na bolsa, às vezes a pessoa pode querer que apenas aquela empresa valorize para poder trabalhar com a especulação ali e vender as ações. Só que muitas pessoas querem realmente o lucro para ganhar por meio de dividendo, ganhar ali por meio de realmente divisão de lucros entre os sócios, entre outras coisinhas. Então, para essas pessoas, é fundamental que a empresa opere e atue da forma mais eficiente possível, certo? Ela não tenha gastos necessários, ela possa seguir ali totalmente o seu planejamento, de maneira que você saiba o que vai acontecer, pelo menos você tenha uma noção mais aproximada do que vai acontecer. Se as empresas, por exemplo, fossem livres, assim, não, em vez de ter, digamos, detalhadamente algo dizendo, não, você vai gastar tanto em tais coisas, tivesse somente assim, por exemplo, digamos, tal filial vai ganhar ali, sei lá, 20 milhões, e ela pode usar livremente esses 20 milhões ali, vai gastando, e tem que passar o ano com aquilo ali. Isso é uma situação bem difícil de acontecer. Porque assim como nossa vida pessoal, quando a gente pega, por exemplo, recebe o salário, a gente sabe, por exemplo, calcular os grandes gastos. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem que pagar água, luz, internet e aluguel, por exemplo. Esses gastos são grandes, eles tendem a seguir ali, teoricamente, uma linearidade. Isso não especifica muito a luz, né, porque ela não para de aumentar. Mas, enfim, eles tendem a seguir, digamos, uma forma ali linear. Então, você sabe mais ou menos quanto vai esperar. Só que o dinheiro some. Se a gente não cuidar do dinheiro, basicamente, a gente vai gastando em pequenas coisas, e o nosso cérebro é tecnicamente incapaz de conseguir somar vários números diferentes ali, monetários. Então, nosso cérebro não sabe, por exemplo, como 5 mais 5 mais 10 mais 15 ali vai dar 35, naturalmente. Ou como várias compras de 10 e 20 reais vai resultar em R$1.000 no cartão de crédito. Para nós é difícil calcular isso. E numa empresa que tem muito mais gastos, com uma frequência muito maior, é algo bem mais complexo ainda. Então, dividir, por exemplo, o planejamento financeiro da empresa em pequenos tipos de gastos que a empresa pode ter ali, dando uma verba específica para cada um deles, permite que haja um acompanhamento melhor, e dessa forma você consegue fazer ali o controle de maneira que você consiga, digamos, mais ou menos saber exatamente quanto você vai gastar em cada coisa, isso no decorrer de um ano, e dessa forma você consegue imaginar, por exemplo, quanto você vai ter que vender para conseguir comportar aquilo ali, quanto, digamos, realmente vai afetar ali a margem de contribuição dos seus produtos ao decorrer do tempo, o quanto realmente vai te dar de retorno para a quantidade de vendas, porque basicamente tem uma estrutura para ser paga. E o orçamento é uma ferramenta extremamente útil que permite que isso aconteça. Nós vamos falar muito mais sobre orçamento, obviamente, durante as aulas, mas enfim. O orçamento é uma coisa que não é necessariamente maravilhosa. Ele tem um problema, assim como toda burocracia tem, assim como a governança corporativa também ocasiona, que é simplesmente a ideia de que engessa tudo. Teoricamente, hoje em dia, a competitividade empresarial é muito maior do que era no passado, certo? Você tem que ser rapidamente reativo ali para conseguir, digamos, conseguir contra-atacar sua concorrência, você conseguir responder às demandas do mercado. Muitas vezes, o engessamento impede que as empresas façam coisas que, teoricamente, seriam óbvias. Até algumas gestões de crise mesmo acabam sendo impedidas que aconteça de uma forma muito correta. Porque a burocracia, teoricamente, ela acaba atrapalhando, certo? Porque, digamos assim, aconteceu alguma coisa extremamente imprevisível na empresa. Vazou algum produto químico, aconteceu casos horríveis, assim, por exemplo, com supermercados, que nem aconteceu, se não me engano, no Carrefour, onde uma pessoa veio a falecer dentro do mercado, e por falta de preparo, e às vezes até autonomia, eles preferiram, dentro da situação do mercado, isolar ali o corpo da pessoa, de maneira que os clientes não tivessem contato visual direto com aquilo. Só que a situação, obviamente, escandalizou, porque é uma coisa absurda. Só que, quais foram os erros envolvidos na situação? Muitas vezes, os processos de tomada de decisão ali não tinha, digamos, o gestor não tinha autonomia diferente,
não tinha autonomia o suficiente para conseguir fazer algo melhor, às vezes ele tinha medo de fechar a loja e dar algum problema, ou às vezes até mesmo ele tinha autonomia demais e ele mesmo optou por deixar a loja aberta, o que acabou causando um problema para a marca como um todo, certo? Então, os controles acabam tendo problemas por essa parte de reação. Você acaba deixando problemas acontecerem simplesmente porque a hierarquia de tomada de decisão acaba sendo muito lenta e até mesmo cheia de processos, com necessidade de reuniões, debates e afins, e acabam se perdendo grandes oportunidades de mercado. Empresas menores muitas vezes tentam ser mais flexíveis. O conceito de beyond budgeting que tem ali para trás é basicamente um orçamento muito mais flexível do que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora. Só que isso também tem seus problemas. Numa empresa pequena, que no caso, digamos, ela controla muito capital, principalmente as startups que começam a crescer bruscamente, para elas, teoricamente, é fácil ser inovador e ser um pouco mais flexível. Mas o problema é quando a empresa é muito grande, tem muitos funcionários, tem muitos processos, tem muita burocracia, afins, todas essas coisas você reforçando, porque o controle vai tendo que aumentar, porque senão a empresa não consegue, por exemplo, manter simplesmente a qualidade e o valor percebido pelos seus clientes. Então, é que não uma faca de dois gumes. Por um lado, os acionistas conseguem, digamos, ter mais previsibilidade, e por outro, teoricamente, você acaba sendo prejudicado cada vez mais pela parte de comunicação e marketing, certo? Eles acabam atuando de uma forma menos eficiente. Obviamente, não é impossível também conseguir fazer um bom trabalho nessas áreas, mesmo tendo um orçamento e tendo políticas bem restritivas. Mas, em geral, acaba se perdendo algumas oportunidades. É fácil ver, por exemplo, empresas mais engessadas acabando sofrendo alguns vexames, por exemplo, nessas competições como Burger King versus McDonald's. Às vezes o Burger King vai lá e samba na cara do McDonald's, e o McDonald's teoricamente não reage com a publicidade. Mas porque muitas vezes eles seguem regras mais restritas de como fazer isso. Às vezes até uso de jeito de imagem, as empresas que acabam utilizando a marca aqui regionalmente acabam tendo uma série de limitações. Isso muitas vezes faz com que a concorrência acabe se aproveitando, caso eles possuam essa flexibilidade, essa maior liberdade para conseguir ali fazer aquilo que tem que ser feito. Eu falei aqui um grande monólogo, queria ouvir um pouquinho de vocês. Tem alguma dúvida? O que vocês acham? Acho que esse conteúdo vai ser útil para vocês, acho que vai ser interessante. Tem algo que vocês querem ver, que a gente pode trabalhar? Pode falar. Então, professor, eu trabalho com bastante orçamento da parte de manutenção. Eu cuido da parte de manutenção de frota, né? Então, assim, eu vejo muito essa questão de orçamento, quanto faz a diferença, entendeu? Claro que assim, é aquela questão, por exemplo, a empresa que eu trabalhava antes, tinha horas assim, o pessoal surtava, não, tem que ter 3 orçamentos tudo, você ia comprar um lápis, tinha que ter 3 orçamentos, ia comprar um caminhão, tinha que ter 3 orçamentos, entendeu? Aos extremos. E nessa que eu tô agora, não, é um pouco mais assim, maleável, porque tem coisa que realmente não tem como você ter o orçamento, não tem como você buscar, por exemplo, um serviço às vezes meio específico, você não consegue pedir para várias pessoas fazer um orçamento bem específico, entendeu? Então, assim, é meio complicado, mas no geral, assim, muito do que foge do comum, assim, eu sempre costumo fazer orçamento e correr atrás, enfim, nem que seja, às vezes, um orçamento simples, eu jogo lá na planilha, depois eu lanço no sistema quando chega a nota fiscal e tal, para gerar todo o processo de pedido de compra, enfim. E é bacana porque até faz pouco tempo que eu estou nessa empresa e daí agora um tempo atrás teve uma atualização no sistema na parte de cotação, que você faz a solicitação de compra, daí gera uma cotação e depois você gera o pedido de compra em cima disso. Então, dentro da cotação, o que acontece? Além de ter já a questão da cotação que você imputa a várias empresas, por exemplo, fiz uma cotação na empresa X e Y, né? E o sistema já pega qual que é o mais barato e você já gera o pedido de compra em cima disso, né? Além disso, dele já fazer esse cálculo dessa diferença do que você pagaria em um e está pagando em outro, agora eles colocaram mais um campo que assim, é valor com desconto e sem desconto. Porque, por exemplo, às vezes, vamos dizer que porque normalmente, se eu já estou gerando pedido, claro que, teoricamente falando, isso não seria o certo, porque foge do plano do sistema. Mas, vamos dizer assim, no geral, quando eu lanço o pedido de compra, eu já estou com a nota fiscal em mão, já pedi a autorização do encarregado da manutenção e tal para fazer, porque já está tudo autorizado. Mas assim, daí se a nota fiscal não vem com desconto, eu pego, por exemplo, o primeiro orçamento e a nota fiscal, que seria o valor final, e imputo lá valor com desconto e sem desconto, porque normalmente dá diferença, entendeu? Eu já tive casos de, por exemplo, de fazer uma manutenção que
sem desconto deu 21 mil e com desconto foi para 15 mil, entendeu? Então, 6 mil de desconto. Então, isso daí ele já imputei direto no sistema. Daí aí claro que a parte de análise de gastos, as coisas é mais com a matriz, né? A gente não se envolve muito. Eles até agora, pelo que eu vi, eles não passam nada assim de cota, essas coisas assim pra gente. Mas, assim, é bem bacana isso, porque dá para analisar que é uma preocupação da empresa, entendeu? Se eles imputarem isso daí no sistema, é porque eles se preocupam, eles querem saber quanto que eles estão economizando, qual que foi o primeiro orçamento, qual que foi o valor total que a gente pagou, se a gente está pagando mais, a gente está pagando menos, sei lá, entendeu? Para ter um controle melhor do que isso e uma apresentação melhor para a diretoria, né? A gente, né, vamos dizer assim, a gente teve uma economia aí pela questão de orçamento na filial da Araucária de 15 mil reais no mês, entendeu? Vamos dar um exemplo. Pelo fato de estar fazendo orçamento. Outra filial. Putz, o cara não teve quase economia. Vamos dizer assim, se a filial da Araucária teve 10% de economia, a outra filial teve 5%. Opa, vamos dar uma verificada. Ou se realmente é mais difícil né, se os valores estão fugindo muito, enfim. Eles conseguem fazer várias análises com isso, né? Sim. Com certeza. Aquilo que não monitora, a gente não consegue, digamos, controlar e não consegue também desenvolver e melhorar com o passar do tempo. E é interessante, sim, essa questão de compra, igual você falou, a questão de ter 3 orçamentos. Da empresa onde eu trabalho é uma empresa pública, então, tipo, teoricamente, tudo tem que ter 3 orçamentos. Até, teoricamente, aquilo que não existe concorrência, a gente tem que dar um jeito de cotar similar e assim vai. Isso, às vezes, acaba atrasando muitas coisas. E aquilo que você falou, assim, tipo, tem compras que a gente faz de coisas extremamente caras, por exemplo, assim, faz um contrato por um ano que vai dar 800 mil reais. Teoricamente é fácil fazer isso acontecer, mas às vezes comprar uma coisa, por exemplo, sei lá, um micro-ondas é extremamente complexo, porque, tipo, às vezes é difícil conseguir encontrar empresas que atendam todos os requisitos para vender para nós, como empresa pública, que, digamos, pague os impostos corretamente, que faça por meio de faturamento, entre outras coisas. Então, tipo, essa é uma situação, nossa, que faz bem parte da realidade lá da empresa e é muito chatinha de ser lidada. Mas, por exemplo, eu tô com uma situação que eu tenho que comprar um mangote, que chama, que ele é um tubo de ferro que é para produto, né, para descarregar o produto. Eu trabalho com produto quente, a temperatura é de 160 graus para descarga, então ele vai na carreta quente, entendeu? Então não pode ser qualquer tubo para descarregar. E o meu chefe passou um contato de um lugar lá de São Paulo, que é o único lugar que, tanto é que eles já compraram para outras filiais e tal. E eu cotei lá, deu tipo R$ 1.400, 10 metros de tubo, né? Daí daí assim, como esse daí é um valor mais alto e tal, o que eu fiz? Eu não pedi autorização para o pessoal, eu fui lá e fiz todo o processo mesmo que realmente é para fazer. Solicitação de compra, gerar cotação e pedido. Só que eu gerei cotação para uma empresa só, que seria essa, que é a única que eu consegui achar né, que fazia. E daí o encarregado de manutenção lá ligou, bloqueou o pedido no sistema e colocou lá, falta cotações, entendeu? Daí eu conversei com ele, ele falou, não, Guilherme, tem outras empresas, não sei o que, não sei o que. Passou mais 2 empresas lá que ele falou que tinha. Daí, resumindo a história, eu cotei nas outras duas, uma delas não vende mais esse produto, e a outra empresa era o dobro do preço, que provavelmente eles compram com essa que eu cotei, entendeu? Com essa só para te revender ali. Exatamente, porque é um produto muito específico, essa parte de mangote aí é muito específico, então, e é um negócio que, tipo, não tem um giro muito alto também, então não é em qualquer lugar que você encontra. E daí eu gerei cotação, tudo, mandei para ele, fiz o pedido de compra de novo, agora ele autorizou, tipo, ele queria ver isso, entendeu? Por mais que eu sabia que era o mais barato, porque o meu chefe falou que foi comprado para os outros filiais, que ele já correu atrás de vários e tal, por mais que já tenha esse histórico, ele queria que colocasse lá no sistema, falou, não, cota para ter certeza, não sei o quê. Então, eu tive que fazer todo o processo, entende? Mas tem coisas específicas assim que é bem chato quando você não consegue achar fornecedor e tal, é bem complicado mesmo. Com certeza. E a questão, principalmente, dessas burocracias, tipo, elas existem por um motivo, porque, eu entendo essa questão, tipo, a gente tem confiança, não, estou fazendo exatamente certo, só que, teoricamente, se ficasse, digamos, processos muito frouxos, poderia acontecer situações onde, por preguiça, as pessoas ali não fizessem aquilo exatamente que tem que ser feito, né, tipo, acabasse pegando, digamos, oportunidades, a empresa perderia dinheiro para ali beneficiar, digamos, e poupar energia. E é uma situação complicada, realmente. Mas eu entendo, assim, tipo, o ponto principal disso, acho que, tipo, é difícil dizer exatamente se é certo ou se é errado essa burocracia, porque
Oi? Sim, porque daí você fica nessa, né? Tem coisas, igual você falou, às vezes o fato de você também extinguir isso, o pessoal entra no comodismo e acaba não fazendo. Vai por, eu conheço tal lugar que eu sei que é barato. Vai lá e compra, mas nem sempre é o mais barato, né? Sim. Realmente, então. Só que também ao extremo também fica meio complicado, porque daí, igual você falou, até um simples micro-ondas se torna uma compra, às vezes, mais difícil do que você fazer uma compra lá, igual você falou, de 800 mil, por exemplo. Sim. O processo de compra, assim, que eu achei que foi mais desgastante esse ano. Olha que esse ano, tipo, eu fiz bastante processo estatório, um monte de coisa. O que eu achei mais desgastante, que mais eu tomou tempo seguido, assim, foi uma compra de papelaria. Tipo, não era muita coisa. Eu acho que, tipo, uns 5 mil reais, assim, compra matéria de papelaria para um grupo inteiro de uma coordenação específica. E, tipo, cara, o tempo que foi levado para quem estava cadastrando lá no sistema, tudo, cada um dos itens, fazer as cotações, depois comparar empresas diferentes, assim, com tipo produtos diferentes, tipo, será caneta, borracha e afins. Cara, isso aí foi muito mais complexo do que fazer um processo extremamente técnico de engenharia, assim. Isso é bizarro, principalmente porque tipo a burocracia, quem decide os processos normalmente não acaba vendo, por exemplo, as pequenas exceções, pequenas situações que podem acontecer. E aquilo que você falou, tipo, é interessante para quem manda, é difícil para essa pessoa assumir o risco de realmente pegar e acabar pegando uma, digamos, uma oportunidade ali menos vantajosa, certo? Então, tipo, ele não vai correr o risco de ter uma situação ali que para ele pode ser prejudicial, pode haver um desperdício de dinheiro e ter que assumir isso aí. Então, muitas vezes, seguir a burocracia é o caminho mais confortável para aquele que está mandando. E o orçamento empresarial basicamente segue esses mesmos preceitos. Ele é muito útil e muito vantajoso para a parte da autogestão, porque ele permite esse controle. Ele permite que saber, por exemplo, quanto a empresa vai gastar em cada uma das áreas. Só que ele é extremamente difícil de ser feito, porque, como você falou, o processo de compra em si já é algo difícil. Agora imagine prever o quanto você vai gastar em cada coisa no decorrer de um ano. Tudo bem que você pode ter, por exemplo, rúbricas mais genéricas, vamos dizer assim, por exemplo, vai ter um negócio, digamos, manutenção de caminhões, vamos dizer assim, manutenção de frota. E nessa, digamos, você pode não dividir ela mais, ela realmente fica com um valor grande ali anualmente para você gastar com a manutenção de uma forma mais genérica, conforme aquilo vai aparecendo, você vai gastando. Mas normalmente, tudo acaba tendo desdobramentos pequenos e você vai chegar realmente onde o dinheiro vai ser diretamente aplicado, certo? E é difícil você conseguir prever isso para o próximo período. Normalmente as empresas fazem o quê? Elas utilizam aquele orçamento que ela fez anteriormente. Então eles pegam, por exemplo, não, eu sei que ano passado a gente gastou, sei lá, 1 milhão. Então, nesse ano, teoricamente, eu posso aplicar aqui o IPCA, vai dar, sei lá, 1 milhão e 80 mil. Então eu sei que no próximo ano aqui eu vou gastar 1 milhão e 80 mil. Daí você pensa, não, mas esse ano tem diferente do ano passado, vai acontecer que sei lá, digamos que os nossos equipamentos, os maquinários, vão precisar passar mais uma inspeção extra do que teve ano passado, vai precisar de mais uma manutenção que não aconteceu ano passado, então vou incrementar aqui mais 150 mil. Daí fica ali 1.230 mil, assim, para ficar no respectivo período. Só que é difícil fazer isso. Às vezes, tipo, vai acontecer muita coisa que você não consegue prever, pode acontecer muita coisa ali aleatória, que é influenciada, por exemplo, por contextos econômicos, contextos políticos, mudança de legislação, igual, por exemplo, se eu querendo tornar agora, acho que uma coisa recente, a obrigatória inspeção de caminhões e mais no segmento, então, tipo, são coisas que do nada podem vir e isso pode afetar totalmente a realidade de uma empresa. E no Brasil isso é muito comum. É igual a questão da contabilidade em si. Contabilidade é algo sofrível no Brasil, principalmente porque tem muitas regras, o governo sabe o quanto você deve, mas não te fala, você tem que calcular, se calcular errado para mais, eles não te devolvem o dinheiro sem ação judicial, e se calcular errado para menos, você toma multa. Então, tipo, é muito difícil, assim, viver no Brasil, no meio empresarial, porque tem muitas coisas, aqui o ambiente é muito mais complexo. Por um lado, os profissionais acabam ficando bem capacitados e acostumados com a dinâmica aqui exagerada, mas, por outro lado, assim, acaba se perdendo muitos recursos, investimento e tempo do pessoal para conseguir atuar nesse segmento. E o orçamento, que não, é fortemente influenciado por essas questões variáveis, porque digamos assim, vamos ver aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, teoricamente, tem uma inflação muito bem controlada. Agora mudou o sistema político deles lá, não sistema político, mas mudou realmente, digamos, o presidente. Isso influencia bastante, porque o viés de cada presidente, daquilo que ele pretende investir dinheiro, seja em políticas sociais, o quanto ele realmente pretende gastar, isso acaba influenciando bastante ali, criando uma certa demanda, digamos, aumentando a inflação. Então, teoricamente, ali, o dólar tende a dar uma valorizada durante a gestão do Biden, mas também, teoricamente, ali, ninguém merecia o Trump, né? Enfim, não sei se alguém aqui é fã dele, mas parece uma pessoa, assim, que não é muito louvável, mas enfim. Então, tipo, prever esse tipo de alteração ali no cenário é algo bem difícil.
E quem trabalha com planejamento, do que quanto a empresa realmente vai ter que ali gastar, como vai ser a gestão financeira da empresa num período longo de tempo, 1 ano já é bem longo já. Isso torna bem difícil conseguir fazer essa previsão. Pode falar. Igual tem um exemplo do tambor de freio de carreta. Tambor de freio de carreta, no passado a gente pagava R$ 380, mais ou menos. Daí foi feita uma manutenção numa carreta, o cara queria me cobrar 990. Daí briga daqui, briga de lá, briga daqui, briga de lá, eu baixei para 736, mas E mesmo ainda assim assim... é mais que o dobro, né, basicamente, né? Exatamente. Então, assim, como que você vai prever que porque o ferro subiu muito, né? Como que você vai prever esse custo maior, entendeu? Então, realmente, igual o que você falou, existem os cálculos que a gente faz, assim, para chegar mais ou menos uma prévia, mais ou menos o que você vai gastar, mas realmente não tem como também, né? Você calcular 100%. E outra coisa, também depende muito da questão de carregamento. Vamos dizer, o ano de 2020 a gente teve, vamos dizer, recorde de carga, recorde de faturamento, mas garanto que a manutenção também foi lá em cima, porque quanto mais você roda, mais desgaste você tem também. Então tudo isso também é influenciável, né? Com certeza. É tudo muito complexo e, tipo, o ideal, assim, no orçamento é que, tipo, esteja envolvido todas as pontas da empresa, de maneira que cada um, com seu conhecimento específico, consiga contribuir e indicar possíveis variações, como essa que nem se falou na questão dos materiais. Só que o problema, assim, que nem com a internacionalização da matéria-prima, entre outras coisas, onde a gente depende, por exemplo, de recursos lá de fora para conseguir fazer as atividades aqui, porque isso, em algum momento, se tornou muito mais viável de comprar localmente, acaba tornando tudo ainda mais complexo e mais difícil de conseguir prever. É fácil, por exemplo, você acompanhar notícias, digamos, setor de tecnologias e afins, das coisas que vão encarecer. Eu lembro que recentemente teve a notícia que, por exemplo, tudo que utilizava LCD vai ter um incremento simplesmente por falta de matéria-prima no mercado. Então, por exemplo, celulares, televisores, monitores, entre outros aparelhos eletrônicos ali, vão ficar encarecidos justamente por causa dessa falta de matéria-prima. Carro, por exemplo, é uma coisa interessante, porque no passado você comprava carro zero e o período de montagem era bem mais curto que agora. Digamos, dependendo do veículo ali, por mais que ele fosse complexo e fosse um veículo difícil de ser comprado, demoraria 1 mês para ser entregue para você. Hoje em dia, assim, está levando 3 meses, 6 meses, dependendo do veículo. É uma coisa absurda, simplesmente por causa dessa falta de matéria-prima, o encarecimento ali, simplesmente pela escassez de recursos, tipo, afeta tudo. Isso é bem complicado. Porque, tipo, justamente assim, lá na empresa, tinha uma manutenção no conjunto de válvulas que tem que aplicar, e estava planejado assim, não, vai ser 70 mil reais o máximo que a gente vai gastar. E olha, 70 mil, tipo, era um chute com muita gordura, porque, tipo, em 2015 foi gasto, se não me engano, 10 mil reais para fazer um grupo e mais 10 mil em outro, então era 20 mil reais. Então, para 2021, a gente chutou 70 mil, mas já estamos quase comprovando que vai gastar 150. Então, tipo, como que o negócio, teoricamente, ali foi aumentar, sei lá, em 8 vezes durante um período ali, praticamente. E é basicamente essa mesma questão. É simplesmente peças, teoricamente o custo de mão de obra também sobe, e é uma cadeia muito longa. E também tem a questão, por exemplo, do Covid. É muito comum a gente ver empresas próximas que acontece de, por exemplo, todos os funcionários daquela empresa pegar Covid simultaneamente. É como que funciona? Tipo, teoricamente atrasa tudo. E aumenta muito a demanda, então, teoricamente, você sobe o preço também para conseguir ali comportar e conseguir dar uma regulada economicamente falando. E é complicado. E cada vez o mundo está mais caótico, porque quanto menos você acha que está começando a ficar tudo bem, está estabilizando, algo novo acontece. Mas, enfim, a ideia justamente era que a aula hoje não ficasse algo muito longo, nem muito cansativo. Na partir da próxima aula, a gente vai realmente passar pelos conceitos, explicar corretamente, digamos, tipo de orçamento, como surgiu, por que surgiu. Até mesmo hoje a gente já deu uma explicada aqui, a gente deu uma conversada sobre, mas vai ser passado um pouco mais de especificidade a partir da próxima aula. Beleza? Lembro que vocês aqui no meu último slide, tem novamente meus contatos, tem meu WhatsApp, meu e-mail. Peço para vocês que tenham dúvidas, sempre mandem no WhatsApp prioritariamente, porque aqui eu já respondo vocês mais rapidamente. O e-mail da Faciar eu acabo verificando muitas vezes no próprio horário da aula, muitas vezes depois, quando, digamos, a aula acaba, no período que acaba sobrando ali, para conseguir verificar. Não é o que eu acompanho rotineiramente, perfeito? Então, o WhatsApp acaba sendo a melhor ferramenta de contato. Se eu não responder vocês na hora, eu respondo assim, que eu começar a responder ali as mensagens. Só no fim de semana ali que acaba dando uma morada maior, mas normalmente eu acabo respondendo vocês quase que prontamente. Lembra, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que queiram discutir, qualquer situação que queiram expor, uma experiência da vida real de vocês, fico totalmente à disposição. Beleza?
Acho que podemos até encerrar a aula de hoje por aqui, e a partir do próximo aula a gente começa a discutir os tópicos mais especificamente, vendo a vivência de cada um, de maneira que conseguimos deixar o conteúdo mais rico. Beleza? Hoje também, como tinha dito, não tem atividade, então só a partir da próxima aula, tá? E cada uma vai valer 0,8 pontos. Peço para ninguém deixar para a última hora. Beleza? Beleza, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Muito boa aula. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês, principalmente porque eu sei que a tentação de não vir na primeira aula acaba sendo muito maior que nas próximas. Mas, enfim. Por mais aí, por mais que esteja em casa, é tão bom ficar assistindo um filme, alguma coisa assim. Sim, sem contar que a imensa maioria dos estudantes... Oi? É tentador. Sim, sem contar que a imensa maioria dos estudantes dos cursos de gestão, eles trabalham durante o dia, né? Então, tipo, a rotina de todo mundo é mais cansativa, então dedicar o seu tempo ali nos estudos é algo que demanda bastante energia, então é complicado. Mas agradeço imensamente por vocês terem vindo, e a partir da próxima aula ali, já estaremos, acho que presencialmente, para todos aqueles que quiserem presencialmente. Se não for ter revezamento, eu vou garantir para vocês o resumo lá, de maneira que quem fica em casa ainda assim vai ter um contato maior, além do próprio conteúdo escrito. Beleza? Muito obrigado, gente. Valeu, professor. Abraço. Até mais. Bom descanso para vocês. E boa semana e bom fim de semana também. Até semana que vem.